Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos agora ao item de número 30 já na telinha para a gente poder discutir mais coisas sobre progressão aritmética e geométrica. Olha o que ele coloca para a gente. Então, a gente vai continuar com o mesmo texto da questão, tá? Ou seja, a gente vai considerar ainda a sequência BN, como sendo 2 elevado a n, isso daqui ainda vai estar valendo para a gente, tudo bem? A n vai continuar sendo uma progressão aritmética, fechou. Agora vamos diretamente para o item 30. Olha a primeira informação que ele dá. Ele afirma para a gente que o A1 é igual a zero, ou seja, o primeiro termo da nossa progressão aritmética vale zero. Outra coisa que ele deu para a gente, ele falou que a soma dos 6 primeiros termos dessa PA equivale a 30. Então, ele deu outra informação numérica aqui para a gente. Ele falou que a soma dos termos dessa PA vale 30. Então, com base nisso, olha o que ele está pedindo para a gente. Vou até mudar de cor aqui agora. Ele está pedindo para a gente calcular a soma dos 6 primeiros termos de Bn. Ele fala que esse resultado é superior a 1.300. Então, ele te dá a soma dos 6 primeiros termos da PA e pede para você a soma dos 6 primeiros termos da Bn, que a gente já viu que é uma progressão geométrica a partir do item anterior, tudo bem? Então, vou sair da telinha e vou colocar para você as principais informações que a gente vai precisar para matar esse item aqui de uma forma bem bacana. Primeira coisa, meu amigo, vamos continuar com a ideia de saber a nossa formulinha do termo geral, onde a n é igual a 1 mais n menos 1. Isso tudo vezes a razão. Tudo bem? Sempre isso daqui vai estar valendo para a gente dentro da nossa progressão aritmética. É assim que a gente faz para encontrar qualquer termo da nossa PA. Agora eu vou fazer o seguinte, como eu faria para encontrar o último termo dessa sequência, que no caso eu vou chamar de A6. Afinal, ele está querendo fazer a soma dos 6 primeiros termos. Então, esse A6 ele equivale ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Só que perceba que agora o nosso n ele equivale a 6. Então, teremos aqui 6 menos 1. Com isso, teremos o seguinte, olha que bacana, como o A1 vale zero, então esse camarada vale zero. Então, a gente pode tirá-lo aqui da nossa conta. Com isso, teremos que o termo A6, ele vai ser igual a 6 menos 1, que equivale a 5, multiplicado pela razão R. Então, significa que meu sexto termo equivale a 5R. Mas, Pedrinho, a gente não tem a razão dessa PA. Beleza, mas chegamos a essa relação. Mas, Pedrinho, por que a gente quis encontrar o sexto termo dessa sequência? Por causa da nossa fórmula da soma dos termos da PA, onde a soma dos termos da PA equivale ao quê? Ao primeiro termo, somado ao último termo, vezes a quantidade de termos, isso daqui dividido por 2. Amigão, essa fórmula aqui você tem que saber na ponta do lápis, beleza? Em que a soma dos termos da PA é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Sempre vai estar valendo isso. Agora, temos algumas informações acerca dessa questão. Ele deu valor para a gente da soma desses 6 primeiros termos. A soma desses 6 primeiros termos equivale a 30. Então, aqui está. A soma dos 6 primeiros termos equivale a 30. Agora, quem é a soma dos 6 primeiros termos? Substituindo na fórmula, equivale ao primeiro termo, mais o último termo, que é o A6, vezes a quantidade de termos, que são 6. Isso daqui dividido por 2 e obrigatoriamente tem que ser igual a 30. Agora é só fazer continha. Vamos fazer mais algumas substituições. Novamente, temos que o primeiro termo vale zero. Então, isso aqui não vai afetar em nada na nossa conta, o primeiro termo valendo zero. Bacana. Olha que bacana, de novo. 6 dividido por 2 equivale a 3. Além disso, nós temos que o A6 equivale a 5R.
Então, teremos que 5R, isso, vezes o 3 que está do lado de fora, seria igual a 30. Beleza. Agora, perceba que tanto esse 3 quanto esse 5, eles estão multiplicando do lado esquerdo. E multiplicando, passam para o outro lado o quê? Dividindo. Então, a gente consegue encontrar a razão dessa PA dividindo 30 por 3 e depois pelo 5. 30 dividido por 3 dá 10. 10 dividido por 5, ficamos com 2. Então, essa daqui é a razão da nossa progressão aritmética. Essa é a razão da nossa progressão aritmética. Mas, Pedrinho, por que para essa questão a gente teve que encontrar essa razão, a gente teve que fazer toda essa conta em progressão aritmética para poder calcular a soma de BN? Por causa do que encontramos no nosso item de número 29. Perceba que a sequência BN ela pode ser escrita com esse formato, olha. Ela pode ser escrita com esse formato, como 2 elevado a 1, que seria o primeiro termo da PA, vezes 2 elevado a R, onde R é a razão da PA, tudo isso elevado a n menos 1. Aí a gente vai ter a fórmula do termo geral da sequência BN, que é a nossa progressão geométrica. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer isso agora aqui dentro do nosso slidezinho. Então, vamos reescrever o que encontramos em relação à sequência AN. Em relação à nossa sequência AN, a gente descobriu duas coisas sobre ela. Primeira coisa, a gente tem que o primeiro termo, A1, ele vale 0. E, além disso, a razão da PA, isso daqui encontramos que vale 2. Aqui está. Então, essas são as informações que a gente encontrou sobre a sequência AN, que é uma progressão aritmética. Agora, faremos a mesma coisa para a sequência BN. A gente sabe que a sequência BN, pelo item de número 29, equivale a, vou copiar aqui, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a R, tudo isso elevado a n menos 1, onde 2 elevado a 1 corresponde ao primeiro termo da minha PG, e 2 elevado a R equivale à razão da minha progressão geométrica. Então, aqui está. Essa daqui é a minha sequência BN, correspondente a uma progressão geométrica. Agora, eu te pergunto, como é que a gente vai fazer, então, para encontrar o valor de B1? Basta fazer as devidas substituições. Como B1 equivale a 2 elevado a 1, e como esse A1 ele vale 0, então é a mesma coisa que 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 costuma ser igual a 1. Então, isso daqui corresponde para a gente ao primeiro termo da nossa PG. Agora, vamos à razão da nossa PG. A razão Q da PG equivale a 2 elevado a R, onde esse R é a razão da PA, que equivale a 2. Então, esse camarada equivale a 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 equivale a 4. Então, esse 4 que acabamos de encontrar equivale para a gente à razão da nossa PG. Com isso, teremos então que a nossa sequência BN, que é uma progressão geométrica, possui as seguintes informações principais. O seu primeiro termo B1 vale 1 e a razão da nossa PG vale 4. Tudo bem? Então, isso daqui equivale a uma progressão geométrica. Agora a gente vai fazer o que a questão está pedindo, que é a soma dos termos dessa PG. Como a gente faz para somar os termos de uma PG? Pegamos o primeiro termo e multiplicamos por razão menos 1 em cima e embaixo. Lembrando que na razão de cima elevamos a quantidade de termos somados. Equivale a esse nzinho que aparece aqui para a gente.
na soma dos termos. Então, é assim que a gente faz a soma dos termos de qualquer progressão geométrica. Pronto, amigão. Agora é só substituir as devidas informações na fórmula. Então, a gente vai ter que a soma dos 6 primeiros termos dessa PG vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo, que é 1, que multiplica a razão 4 menos 1, tanto em cima quanto embaixo. 4 menos 1, 4 menos 1. Lembrando que essa razão de cima, nós elevamos a quantidade de termos. Como a gente está fazendo a soma de 6 termos, então teremos 4 elevado a 6. Agora, olha que bacana em relação a esse 4 elevado a 6. Perceba que 4 elevado a 6, eu posso escrevê-lo como 2 ao quadrado elevado a 6. Afinal, 4 na forma fatorada é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Essas coisas são exatamente iguais. Então, 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que é o 4, tudo isso elevado a 6. Fazendo-se uma potência de potência, eu tenho que 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 2 vezes 6, 12. E a questão já me deu o valor de 2 elevado a 12. Pelo item, 2 elevado a 12 equivale para mim a quanto? A 4.096. Então, 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 4.096. Olha que legal. Então, significa que no lugar de 4 elevado a 6, podemos colocar 4.096 no lugar. Então, teremos que a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 4.096 menos 1. Isso daqui dividido por... Bem, 4 menos 1 aqui no denominador equivale a 3. Multiplicar por 1 não muda em nada na minha vida. Essa multiplicação por 1 não vai fazer para mim a menor diferença. Então, você pode excluir da sua continha. O 4 menos 1 é esse resultado que encontramos ali no nosso denominador, que equivale ao 3. Então, para terminarmos a conta, fazemos a diferença em cima. 4.096 menos 1, que é 4.095. E isso daqui, dividido por 3. Com isso, teremos a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão geométrica, que eu não tenho a mínima ideia de quanto que dá. Calculadora na veia. 4.095 dividido por 3 deu exatamente 1.365. Então, esse daqui, meu amigo, é o resultado que teremos para a soma dos 6 primeiros termos da nossa progressão geométrica. Finalmente terminamos o nosso item. A gente tentou fazer o mais passo a passo possível para você poder acompanhar. Então, vamos agora jogar o item. Ele falou para a gente no item que essa soma da sequência BN é superior a 1.300. Como a gente encontrou o valor de 1.365, realmente é superior. Então, por causa disso, o nosso item está correto. Nossa Senhora, que questão bonita! Olha que questão bacana que apareceu para a gente, meu amigo, envolvendo todas essas informações de progressão aritmética e progressão geométrica. Percebeu como é interessante a gente fazer com calma, a gente colocando todas as informações bem passo a passo? Obviamente que quando você já está bem mais além dentro dos seus estudos, você consegue pular alguns passos aqui para poder resolver isso daqui bem mais rápido, tudo bem? Agora precisa de bastante treinamento para isso. Fechou, meu amigo? Então terminamos esse item por aqui e eu te aguardo aí no próximo grupo de questões. Até mais!